Olha, faz tempo, né? Faz 30 anos. E a gente era recém-contratado aqui na faculdade como professor e há uma mobilização por parte dos professores para a criação da fundação. Então, me lembro bem dessa época, o professor Dirceu, o professor Ivo Torres, trabalhando, o professor Rudinei, trabalhando nessa criação da fundação, os primeiros procedimentos ali, mais até jurídicos, de como montar uma fundação. E é bem interessante nesse momento, porque a maior parte de nós, professores, naquele momento, a gente chegava muito da FED de São Paulo. E a FED de São Paulo tinha já as fundações estabelecidas, então cada um de nós vínhamos de um departamento diferente e em São Paulo as fundações são de cada um dos departamentos. Então eu acho que o bonito da fundação, da Fundace, certo, no início, é justamente a interação entre os departamentos daqui da Faculdade de Economia. Houve aqui uma conversa entre os professores das 3 áreas para criar uma fundação que envolvesse justamente as 3 áreas, uma coisa diferente da conversa que tínhamos em São Paulo, com cada uma das suas fundações nas respectivas áreas. Então, a criação da Fundace, logo de cara, trouxe um benefício enorme para a faculdade, que é justamente essa tentativa, essa conversa entre os departamentos e a tentativa de fazer não só a faculdade como a fundação, uma coisa interdepartamental, uma faculdade de negócios de verdade, onde contabilidade, administração, gestão, economia se integrasse conjuntamente. Esse é um momento que eu me lembro assim, do início, essa junção entre os professores de diferentes áreas para criar uma fundação que integrasse as duas coisas e fizesse aquilo que um pouco é o papel dela, ajudasse a construção da FEA. Esse é um outro papel importante da fundação, que é ajudar, a FEA aqui era uma casinha pequenininha, a Fundace também era uma salinha, vamos dizer assim, e aí nos últimos 30 anos ambos cresceram juntos, uma apoiando a outra e a Fundace fazendo esse papel também de apoiar o crescimento da FEA, USP. A gente está aqui, acho que é importante ressaltar que a gente está num momento... a gente está, no fundo, terminando um processo de grande reconstrução da fundação. Mas eu vejo assim, certo? Que a gente tem agora um pouco 2 ou 3 missões ainda pela frente. A primeira missão, que eu acho que também já começou e ela tá indo para frente, é uma missão de consolidar o nome da fundação em termos nacionais. Isso significa, de um lado, continuidade e o crescimento dos cursos à distância, mas e também, principalmente, consolidar as pesquisas, as consultorias, os trabalhos mais, vamos dizer assim, de pesquisa com a sociedade em termos nacionais. E o importante, tanto nos cursos como nessa questão das pesquisas, é a gente ter, vamos dizer assim, um leque de opções relativamente harmônico, vamos dizer assim, não se concentrar muito numa única área, porque as coisas mudam e se você concentra numa área, você pode ter problema. Então, o que eu sonho, o que a gente vê para frente, é a gente ter uma pauta, vamos dizer assim, de pesquisas e de cursos relativamente diversificadas, de modo a estabilizar um pouco o quadro da fundação e a fundação poder continuar contribuindo aí com uma gama importante de professores e de associados à fundação, não concentrar num ou do outro professor. Eu acho que esse é uma primeira visão de futuro, é ampliar essas ações, consolidar o nome, vamos dizer assim, da fundação e ter essa diversidade de atividades, não sendo ela concentrada em uma ou outra atividade principal. Então, meu segundo, talvez, objetivo, talvez um pouquinho mais para frente, depois de consolidado o nome da fundação em termos nacionais, é a gente dar o passo um pouco para fora. A Fundace já teve ações internacionais, a gente já deu curso de especialização na África, a gente já fez projetos de pesquisa com organismos internacionais. Acho que a ideia aqui, depois da gente consolidado nessas áreas, a gente dá esse passo e também, junto com a universidade, internacionalizar a fundação. Eu acho que esse é o objetivo, mas para isso a gente tem que ter os pés no chão, a gente tem que ter uma estrutura organizacional dentro da fundação bem consolidada, bem estruturada, que é um pouco o que a atual diretoria está tentando montar ou remontar depois das dificuldades que a gente teve aí há 5, 6 anos atrás.
Eu acho que a grande palavra, certo, da Fundace é colaboração, certo? Quer dizer, talvez essa colaboração entre a USP e a Fundace, eu acho que essa é a palavra que eu gosto. Eu acho que isso distingue a nossa fundação de várias outras fundações. Ela, obviamente, pensa nela mesma, certo? Ela procura se desenvolver, mas ela tem um papel de colaborar com a USP, e a USP tem um papel de colaborar conosco, essa interação entre os dois, essa colaboração recíproca, talvez, aí seriam duas palavras, certo? Seria talvez, acho que o termo que eu gostaria de usar aqui, certo?